gente, né? Ai, que coisa boa que a gente vai poder dar essa notícia para ela. Ceinha, ai, meu Deus, Ceinha, se eu pudesse, se eu soubesse agora utilizar Libras, eu pediria desculpa a você. Mas a gente vai contornar isso essa semana. Bem, minhas amadas, hoje nós vamos estudar sobre chamado, né? Estamos muito empolgados, a notícia do novo templo e tudo que está envolvido. Rosinha, bem-vinda. As irmãs que entraram e que eu não citei o nome, sejam bem-vindas, participem, interajam, e na medida do possível eu vou lendo o que vocês forem escrevendo aí. Mas nós estamos muito animados, isso mexe com a igreja, anima, renova o nosso gás. Foi uma notícia muito boa que veio no momento em que todo mundo estava muito para baixo, né? E só que essa animação traz com ela algo que a gente também precisa se animar e que deve... Não se desculpe não, Elaine, hoje a gente está enfrentando umas dificuldades mesmo, viu? É assim, vamos ter outras terças-feiras para você entrar e nos abençoar. E aí, qual é o pensamento? A partir de agora, estamos no novo templo, numa localização mais favorável, e aí o estudo de hoje tem tudo a ver com isso. É até intencional a gente falar sobre isso. E falando sobre chamado, sobre causa, é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né? As causas que a gente se envolve. E como mulheres, ultimamente as mulheres têm se envolvido em muitas causas para lutar por muitas coisas que elas querem, que elas desejam, e não existe problema nisso, né? Samara, Daphne, que bom vocês aqui. Carol e Jamerson que entram nesse Jamerson Leal. E por que não adotarmos para nós a causa, esta causa, né? O Evangelho. E a gente vai aprender com uma mulher hoje sensacional, mais uma das mulheres da Bíblia que nos inspiram e que trazem para nós a ideia, não é, de que a nossa vida ela deve girar em torno disso. Principalmente as mulheres, necessariamente as mulheres que escolhem esse caminho, que é o caminho do Senhor. Então, a leitura de hoje vai ser lá em Atos, e eu não tenho como falar de Lídia e chamado sem falar de alguém que foi até Lídia, que é Paulo. Eu acho que todos, né, que frequentam a igreja ou têm algum contato com a igreja, já ouviram falar de Paulo. Paulo é uma figura, um ícone, vamos dizer assim. A história de Paulo, o testemunho de Paulo, a forma como Paulo chegou até a palavra de Deus e como ele utilizou de toda a energia dele. Era um homem que maltratava o povo de Deus e que depois se apaixonou de uma maneira que aquilo ali foi revertido e ele utilizou toda aquela energia, trabalhado, logicamente, o coração de Paulo foi limpo das coisas que um homem carrega, ele constantemente se permitia moldar pelo Senhor, mas ele utilizou toda aquela garra que ele tinha numa outra causa. Precisamos de causa para viver, né? E é nessas causas que a gente cria os ideais de vida, e a gente planeja, e a gente sonha, e a gente luta, seja a sua família, seu trabalho, pode ser até mais de uma causa, mas eu creio que todas essas causas precisam girar em torno da palavra de Deus. Não existe como separar a vida de um cristão. E aí, antes de chegar em Lídia, vamos falar de Paulo. Paulo foi um homem que aceitou essa causa e ele levou isso à frente com muita responsabilidade, né? E ele era muito sensível ao Espírito Santo. A leitura que a gente vai fazer, se alguém puder colocar aí, por favor, Atos 16. Leiam todo o livro. Atos é um livro que tem tudo a ver com a história da nossa igreja. A nossa igreja gosta muito. Atos 2 é um capítulo que é frequentemente lido e utilizado por nós. Mas Atos, os Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu com o objetivo de contar para nós como os cristãos, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, né, que seguiram a Cristo e viraram seus discípulos, viviam depois que Jesus ressuscitou, como era a vida deles, e isso aí serve de muita base para nós. Então, o livro de Atos, ele é uma narrativa. Lucas, ele era muito detalhista, é muito bom ler
o que Lucas escreve. E é bacana a gente ler porque você vai se identificar e se moldar e perceber como era. Tem muita coisa que acontecia com eles que a gente vive também, né? Então, vamos lá. Atos 16, a gente vai começar a ler do versículo 9 e vamos ler até, acho que é o 16. Eu vou ler na Bíblia, a leitura é um pouquinho extensa, mas é necessária. E diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, que era onde eles estavam, navegamos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Essa parte aí, gente, não se concentrem agora, a gente não vai falar sobre localização geográfica, porque nem eu entendo muito esses mapas desse tempo, não. Isso é só para a gente completar a leitura. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém. Obrigada, Ruth. Então, essa é a história de Lídia. Você vê que a parte que fala de Lídia, eu acho que começa o versículo 14. São 14, 15 e 16. São 3 versículos que falam propriamente da personagem que nós vamos estudar agora. Mas, antes de chegar nessa personagem, tem algumas coisas que é relevante que a gente fale. Primeiro, a sensibilidade de Paulo para o Espírito Santo. Nós estamos falando de chamado, escolhemos um personagem feminino, porque aí a gente pode se identificar, observar mulheres que tinham dificuldades, como nós temos, né, de aceitação social e etc. E num contexto ainda mais difícil do que o que a gente vive hoje. E é bom para a gente se afinar e encontrar na palavra mesmo as saídas que a gente precisa para fazer a vontade de Deus. Mas vamos falar de chamado, vamos falar de pessoa, de ser humano. E aí, olhando para Paulo, ele era um homem que ele tinha total rendição a Deus. Então, não é possível que um cristão... Ser cristão é alguém que crê ou diz que segue a Deus, né? A religião cristã, ela não abrange somente os evangélicos, que são as pessoas que seguem o evangelho, que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Existe o catolicismo e ser cristão, e existem pessoas que se dizem cristãs, mas não seguem uma religião. Mas quando a gente pensa em cristianismo, quando a gente pensa em alguém que se diz que segue a Cristo e automaticamente entende que a palavra de Deus ela está atrelada a isso, né? Você pensa que não tem como você viver essa vida sem cumprir os ídolos do Senhor. E lá em Marcos 16:15, fala do ídolo por todo mundo, que isso é uma responsabilidade, um dever de todo cristão, né? Fazer isso, seguir isso. E quando a gente pensa nisso, é importante que a gente tenha essa sensibilidade. Como que a gente consegue essa sensibilidade? Orando ao Senhor, se aproximando dele, desejando viver de acordo com a sua palavra, renunciando muitas vezes à nossa vontade. E Paulo, ele foi esse homem. É o maior exemplo, eu acho, se a gente for pensar em alguém que tinha uma vida diferente e que recomeçou. Já estudamos aqui sobre recomeço, né? E Paulo foi e teve uma visão. O Senhor deu a Paulo uma visão. Eu fui estudar sobre isso. Mas, assim, as linhas teológicas que falam dessa visão são muitas e não é o importante para a gente aqui agora. A verdade é que Paulo sentiu-se motivado
por Deus a ir para este lugar. E ele tanto confiava, né, naquilo que ele ouvia de Deus, porque a voz de Deus não deixa dúvida, como ele era sensível a isso, ele estava disponível para isso, né? Era a causa de Paulo, fazer com que aquela salvação que chegou para ele chegasse a outras pessoas. E, estudando sobre isso também, né, eu cheguei numa curiosidade que, na época que Paulo fez isso, que ele foi até aquele lugar, era necessário 10 homens para organizar uma sinagoga. O judaísmo era a religião predominante, vamos dizer assim, não era a única, e a gente está falando aqui sobre como o judaísmo tratava as mulheres, olhava para as mulheres, mas existiam outras religiões e as mulheres nessas outras religiões não eram tratadas dessa forma. Existiam religiões onde a mulher tinha um pouco mais de liberdade, e nessa localidade para onde Paulo foi, as mulheres elas tinham mais espaço. E aí ele encontra com Lídia. Vamos saber um pouquinho sobre ela, né? Por que Lídia chama tanta atenção? Ela era uma mulher religiosa, Lídia era judia, e aí não se sabe se ela era viúva ou solteira, né? Se ela era alguém que conheceu o judaísmo ali naquele lugar, ou se ela casou com alguém que era judeu e um homem judeu, e ela adquiriu para si a religião. Mas a verdade é que Lídia já cria em Deus. Ela não conhecia Jesus, mas ela já cria em Deus. E ela estava ali, porque isso é outra curiosidade que eu encontrei, muito legal, que as pessoas iam para os rios por causa daquela ideia, né? Do movimento, da água que corre. Ainda hoje algumas pessoas têm essa ligação de acreditar que aquilo ali leva o que é ruim, limpa, e eles tinham essa ideia de cultuar quando eles não tinham templos, e era permitido, o governador daquela região permitia que as pessoas fizessem aquilo, que um grupo se reunisse para fazer seus cultos ali, né, na beira daquele rio. E a verdade é que Paulo vai com um grupo, com ele, Lucas estava com ele, e quando ele chega lá, ele não encontra o varão macedônio da revelação, ele encontra um grupo de mulheres, né? E entendam bem, gente, isso não é um grupo feminista, eu não tenho ideia de fazer isso, né? É simplesmente uma forma de nos alcançar numa linguagem que é nossa, e a gente poder se olhar no espelho. E é muito interessante para mim, quando eu tenho estudado para trazer para vocês esses estudos sobre as mulheres, como tem coisas que muitas vezes ficam mascaradas e alguns tabus que a gente mesmo cria, colocando distância da palavra de Deus com a nossa vida. Quando as mulheres que eu leio, elas têm tudo a ver com a gente, com o que a gente vive, com o que a gente ouve, né? É libertador, a palavra de Deus só traz isso, libertação. E provavelmente esse grupo de mulheres que estava ali não tinha autorização para montar uma sinagoga ou fazer uma casa de oração, uma tenda, que era comum também que eles construíssem os templos ali na beira do rio, com o objetivo de buscar essa purificação, oferecer os seus sacrifícios, né? E já falamos sobre Paulo, da sensibilidade de Paulo, da aceitação do chamado de Paulo, fizemos uma rápida introdução sobre como Lídia era uma mulher hospitaleira, religiosa, atenta, influente, era uma mulher rica. Lídia negociava com uma iguaria, ela vendia uma púrpura, uma tinta que era extraída de uma ostra do fundo do mar. Enfim, era uma coisa tão rara que Lídia vendia. Ela era uma mulher que ela tinha muita posse financeira, ela tinha muito recurso material, né? E Paulo chegou até essas mulheres num dia de sábado, gentilmente se aproximou delas, e minha gente, não tem como eu não falar sobre isso, porque os judeus, eles não falavam com mulheres em público de jeito nenhum, mesmo que fosse a esposa deles, né? Entrou não, Rose, a gente começou já tem um tempinho, mas ainda tem muita coisa aqui para você ouvir com a gente. Eles, voltando, eles nunca faziam isso, então era impossível, né? E veja como é influência e veja o legado que Jesus deixou, como quebra tabus e como é importante a gente aprender da palavra, e quando diz que é um discípulo de Cristo, fazer o que Cristo ensina. Porque Paulo saiu do lugar onde ele estava, acreditando que ele ia encontrar alguém que tivesse autonomia
para montar ali uma igreja, porque inicialmente era isso que Paulo fazia. Paulo ia viajando, ia pregando, e as pessoas iam se convertendo, e ali surgiam igrejas, né? Daí foi que surgiu a igreja de Filipos, que inclusive era uma igreja muito elogiada por Paulo, era uma das igrejas assim que Paulo mais tinha alegria em saudar, e quando Paulo ele foi um pastor muito cuidadoso, porque depois que um apóstolo, né? Depois que ele montava ali as igrejas, frequentemente ele entrava em contato para saber da necessidade, se a igreja tinha algo mais que ele pudesse contribuir, né? Então imagina só, um judeu nunca falaria com uma mulher em público, né? Mesmo que fosse a esposa dele. E foi exatamente isso que Paulo foi fazer ali. Ele, quando chegou ali, que ele foi até o lugar onde o Senhor levou ele, né? Motivou que ele fosse. E quando chegou lá, o que Paulo encontrou? Um grupo de mulheres. Sentou-se ali com elas, muito educadamente, muito gentilmente, e começou a falar a palavra de Deus. E o que é que aconteceu, né? Olhando para Lídia, uma comerciante rica e influente, que vendia uma iguaria que lhe dava muito lucro, acreditava em Deus, mas ainda não tinha se tornado uma seguidora de Jesus, e que tinha um grupo pequeno de mulheres. Quando a Bíblia fala sobre ela, Lídia foi a primeira crente da Europa. Isso é o que a narrativa, né, nos leva a entender, que ela foi a primeira pessoa que aceitou a pregação de Paulo ali sobre Jesus Cristo, e a partir dela toda a sua família e outras pessoas. Quando a Bíblia se refere a Lídia, alguns teólogos acreditam que ela liderava aquele grupo. E por isso que quando se chegou lá e Paulo encontrou com ela, né, ela que foi que deu acesso ao restante do grupo. E a gente não sabe, a Bíblia não fala nomes nem sobre as outras mulheres, mas diz que era um grupo de mulheres. E exatamente isso que Paulo fez ali. Paulo poderia ter pensado assim, não é esse grupo, né? Eu não vou sentar aí para conversar com essa mulher. Paulo poderia ter perdido a viagem, acreditando que ele ia chegar ali, e como não tinha esse varão, nem tinha outros varões, os estudiosos também falam que só tinha mulheres ali naquele grupo, porque provavelmente o número de judeus ali na cidade era muito pequeno. A gente não sabe, mas Paulo não perdeu a oportunidade. Paulo foi lá e apresentou Jesus, e vidas foram salvas. E o que é que Lídia fez? Daqui a pouquinho vai entrar para orar, encerrando, uma irmã que ela fez o que Lídia fez. Ela abriu a porta para o evangelho. Foi o que Lídia fez. Depois de ouvir a pregação de Paulo, depois de ser batizada, depois de levar a palavra para dentro da sua casa e batizar, porque Paulo não ficou somente naquele momento, né? Quando Paulo viajava, ele fazia a obra ali, depois ele ia para outro lugar. E muito hospitaleira, inclusive, essa característica se tornou característica da igreja de Filipos, essa característica de Lídia, de mulher hospitaleira. Ela insistiu para que Paulo e os demais que estavam com ele ficassem na casa dela. E a casa de Lídia, provavelmente, se tornou a primeira igreja da Europa. Então, vamos pensar sobre causas, vamos pensar sobre chamado, aceitação de chamado. Lídia poderia pensar que ela comprometeria talvez os recursos, né? Talvez por ser uma pregação que gerava conflitos, né? E mesmo assim, quando a gente se encontra com o Senhor, quando a palavra de Deus atinge o nosso coração, não existe outra coisa em que a gente pensa, né? O preenchimento é tão grande, a satisfação é tão grande, que as demais coisas, elas são irrelevantes. E Lídia estava lá, atenta, sensível ao Deus que ela já estava indo adorar, mas quando ela ouviu a grandeza daquele plano, a imensidão do que o Senhor preparou, né, na vida de Jesus e na vinda de Jesus, e aí quando eu penso em Paulo fazendo isso com aquele grupo de mulheres, contestando o que o judeu... Rosa, beijo, linda você. Contestando o que os judeus achavam das mulheres, mesmo que naquele grupo, naquele local ali, as mulheres não eram tão marginalizadas, mas o que elas estavam fazendo era um culto judeu,
Então, a tradição, né, era aquela ali, era a tradição dos judeus. Mas, voltando-se, Paulo seguia Jesus e foi o que Jesus fez com algumas mulheres. Jesus elevou a pessoa humana, a importância do ser humano, da mulher ser igual ao homem como ser humano. Os papéis são diferentes, isso é assunto para outro estudo, mas seguindo o exemplo de Jesus, que mudou de rota para encontrar a samaritana, que não se sentiu menos porque uma mulher hemorrágica tocou no seu manto, ao contrário, dali saiu virtude. E foi o que Paulo fez, ele olhou aquele grupo de mulheres e ele foi lá e pregou para elas, ele não perdeu a oportunidade e não desvalorizou o ser humano, porque a palavra de Deus diz que não existe diferença entre homem e mulher, negro ou branco, não importa, Jesus veio para todos os homens, mulheres e a raça humana, né? E Paulo anunciou a salvação para aquele grupo e a palavra de Deus surtiu efeito, ele jogou a semente e aquele solo estava aberto para o Senhor, mas precisava que alguém levasse essa palavra. E como eu estou feliz de dizer isso, sabendo que a gente vai tornar isso possível também para a Ceinha e para outras mulheres surdas que vão também poder ter acesso, né, a essa palavra, que é boa para mim e é boa para todo mundo. E nós podemos tirar muita lição disso, de hospitalidade, fugiu a palavra agora, de humanidade, de entender que a palavra de Deus não é uma coisa para deixar guardado para mim na minha vida, que eu não posso perder as oportunidades. Eu tenho que evangelizar para todas as pessoas que estão à minha volta, seja com a minha vida, seja com palavra. Se o Senhor te dá a oportunidade de falar, fala. Mas se você não tem esse espaço para evangelizar com palavras, evangeliza com a tua vida, com o teu trabalho. Faz como para o Senhor e as pessoas vão sentir isso, né? E não sendo bastante, Lídia ainda cedeu a casa dela para se tornar a casa do Senhor. E ali, quantas outras pessoas não foram atingidas? A salvação não chegou a quantos outros lares? Através de um ato que, se Paulo tivesse desperdiçado a oportunidade, se Paulo não tivesse a sensibilidade e a visão, né? Porque essa visão ela tem que romper barreiras materiais, físicas, sentimentais. A palavra de Deus, o reino de Deus, ele é muito maior do que todas as coisas. E aí, deixa eu ver aqui a hora, porque eu ainda vou chamar a irmã Maria, dá tempo. Atos 16:40. Vamos lá rapidinho. No final, eu coloco as referências na legenda do vídeo. E leiam, minha gente, leiam, porque é muito bom. Ler a palavra de Deus é uma delícia, e a gente aprende, a gente se transforma, e é interessante como o Senhor fala com a gente. Ó, o pastor animadíssimo, ó, domingo estaremos no novo tempo. Olha o que diz Atos 16:40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. O restante do capítulo 16 vai falar de situações que Paulo passou. Paulo foi um homem que ele perdeu tanto tempo da vida dele, que quando ele se encontrou com Jesus, quando ele teve acesso à transformação que o Senhor faz na nossa vida, para ele já não importava mais nada. Ele estava disposto a tudo, a perder a vida em nome do Evangelho, a perder liberdade. Ele confiava tanto no chamado dele, no Deus que chamou ele, que para ele, se Deus tivesse que levar salvação a alguém, libertando ele de uma prisão milagrosamente, ou convertendo sei lá, como era que isso ia acontecer, o que importava para ele era levar a palavra de Deus. E isso tem que ser uma coisa nossa também. É importante que a gente use o exemplo de Paulo em nossa vida. Mas aí o que ele diz? Que eles foram à casa de Lídia e encontraram com outros irmãos, né? Os irmãos continuavam se encontrando, e aquele grupo que aceitou, olha o endereço aqui, ó, Avenida Manepá, 1883. E ali continuou sendo um lugar onde as pessoas cultuavam ao Senhor, né? E aí vamos lá, para fechar esse estudo, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu não sei se hoje foram muitas informações, eu acho que hoje eu não consegui agrupar bem, mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho, né?
de falar com cada um de vocês individualmente. Então, deixa eu só dar uma checada aqui se eu... Sim, as mulheres, elas tiveram grande importância no seu desempenho dentro da tradição do Evangelho. Isso quando a gente olha para a Bíblia, e também nos dias de hoje existem mulheres que fizeram trabalhos assim muito grandes e relevantes para o reino de Deus. Eu acredito que todas nós conhecemos a história de uma ou mais missionária, pastoras, pregadoras, mulheres que anunciam o Evangelho em lugares ermos. Rosa... Esqueci teu sobrenome, Rosa. Hoje eu estou com a mente... Mas Rosângela, ela é esposa do reverendo Danilo. Eles fazem um trabalho muito bacana de evangelismo na rua. Eles vão para pessoas drogadas na sexta-feira à noite, saem do seu conforto, né? E continuam de máscara, indo levar comida e palavra de Deus, né? Então, é uma mulher que ela tem um desempenho dentro do reino de Deus. Ela vai levar o evangelho para essas pessoas que, na maioria das vezes, nós evitamos. Isso é um fato. Mas que Deus levanta pessoas e essas pessoas estão sensíveis a esse chamado. Ser igreja nas ruas. Tem um perfil no Instagram, se você puder contribuir de alguma forma, né? E aí, o abrir veio, o abrir o leque foi aberto, né? Da parte de Deus, e a atenção foi dada da parte dessa mulher. Então, eu quero ter essa importância no reino de Deus, né? De anunciar o evangelho, de ter esse desempenho, de poder propagar a palavra de Deus. E de ser essa pessoa atenta às oportunidades que o Senhor nos dá, de falar a palavra dele para uma vizinha, às vezes até para alguém da família que já conhece a palavra de Deus, mas ainda não sentiu o toque de Jesus de uma maneira transformadora. E a gente também precisa fazer isso, porque Lídia era essa mulher que conhecia a tradição judaica, sabia quem era Deus, mas ela não conhecia essa transformação e essa salvação em Jesus Cristo, né? E aí, alguns pontos a considerar quando você pensar no seu chamado. Primeiro, que a providência de Deus, ela é suficientemente vigorosa para excluir posições de fracasso. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente fala de posições de fracasso. E quando você parar para pensar que não vai dar certo, que foi o que aconteceu, Paulo saiu acreditando que ele ia encontrar um varão que pedia socorro, né? Que dizia assim para ele, olha, vai lá que a gente precisa da tua pregação. E quando ele chegou lá, ele encontrou um grupo de mulheres. Então, o chamado de Deus, ela é viva, a chamada de Deus é viva o suficiente para excluir essa possibilidade. Não existe fracasso. O Senhor não chama você para fracassar. Talvez você não esteja atento, o Senhor não queira, né? E aí você assuma o seu fracasso e recomece, tá? Não tem condenação para você, não. Existe retorno aí, a qualquer hora que você, assim, permitir e abrir para Deus, né? E o chamado de Deus preserva nesta vida, nossa vida material, né? Porque a vida eterna, ela é garantida para quem aceita Jesus, e também riquezas e bens. Não é pregação de prosperidade, não é nada disso. É somente que o Senhor não só mandou Paulo para um lugar onde ele encontrou o que ele não esperava, como ofereceu a ele um lugar confortável para ele ficar numa casa onde, se a mulher era uma mulher rica, provavelmente ele teve bastante conforto e uma hospitalidade muito boa. E para encerrar, quando Deus nos chama, e todas nós temos esse chamado de anunciar a palavra dele, e dentro desse chamado o Senhor vai te mostrar o que mais ele quer que você faça, né? Ele não existe, gente, abrindo um parêntese nisso que eu vou falar, não existe isso de dizer assim, existem pessoas que têm o hábito de falar, isso deu errado para acontecer aquilo, né? Ou eu errei na minha vida, mas Deus permitiu para que hoje eu testemunhasse. O Senhor, ele não permite, ele não planeja histórias de fracasso. Eu falei isso no primeiro tópico, né? E o Senhor, ele não nos coloca em abismo para depois nos levar para os lugares mais altos. Nós escolhemos os nossos abismos. Então, as histórias erradas, os caminhos
errados que nós escolhemos, são escolhas nossas, né? E aí tem tudo a ver com o livre-arbítrio que o Senhor nos dá. E o que é que Deus faz? O que ele fez com Paulo? Paulo, ele era um carrasco, ele matava qualquer pessoa que amasse a Deus ou falasse de Deus, e ele fez muita coisa pesada, difícil, coisas que ele mesmo se envergonhou depois. Porém, quando Paulo se rende para Deus, o que é que Deus faz? Ele se utiliza daquilo que Paulo usava para o mal, para o bem. Então, quando você tem uma história de escolhas difíceis, certamente o Senhor vai usar o teu testemunho de transformação para alcançar outras pessoas. Mas não acredite, não diga para você mesma que foi o Senhor quem colocou você naquela história ruim, né? Aquela escolha ruim que você fez, foi o Senhor quem escolheu por você. Porque isso não é... o pastor está ajudando aqui, dizendo que Paulo matou muitos cristãos. E certamente, com muita propriedade, que não foi. Então, o que é que Deus faz? Ele transforma as circunstâncias. Então, se você tem um passado difícil, não permita que ele sirva para prejudicar o teu chamado. Ele não é suficiente para isso, tá? O Senhor te chama, ele te dá novas oportunidades e ele usa o teu passado para mostrar que ele é na tua vida. E passou, né? Passado passou e Deus nem se lembra mais. Então, eu vou chamar a irmã Maria. Enquanto isso, deixa eu achar ela aqui. A irmã Maria não está aqui. Irmã Maria,